Bem-vindo de volta, pessoal. Hoje estamos novamente com o Dr. Pietro Shakarian, professor de História na Universidade Americana da Armênia, em Yerevan. Pietro, bem-vindo de volta. Pascal, é um prazer estar no seu programa mais uma vez. Obrigado por me receber. E feliz ano novo também. Feliz ano novo para você também. Feliz ano novo, Embora eu deva dizer que não começa de forma muito feliz, mas é sobre isso que precisamos conversar. Não, realmente não começa de forma muito feliz, não. Estamos falando sobre a Venezuela agora, mas eu queria conversar com você, porque você escreveu um artigo sobre o Irã e sua relação com a Rússia. Ainda assim, acho que o que está acontecendo na Venezuela provavelmente vai impactar bastante o Irã. Você poderia nos dar sua opinião sobre isso? Eu acho que o que aconteceu na Venezuela é um crime contra a humanidade, um crime contra o direito internacional. Quer dizer, isso me parece absolutamente insano. Na verdade, podemos até dizer que, a guerra do Iraque, por mais terrível que tenha sido, pelo menos o Bush tentou ir à ONU. Isso aqui nem isso. O Trump nem está fazendo isso. O Trump simplesmente está indo direto para derrubar o líder. Quer dizer, isso é simplesmente atroz. O que posso dizer? Acho que, sim, é um desastre. E também acho que é um aviso ao Irã sobre a verdadeira agenda do governo Trump. Apesar da retórica que ouvimos quando Trump estava concorrendo, de que sou o presidente da paz, certo? América em primeiro lugar, e vamos ter, digamos, um momento de retorno para casa, de que não teríamos guerras eternas. Right, that we're not going to have forever wars, right? Even he brought in Tulsi Gabbard into the administration. Certo. Ele até trouxe Tulsi Gabbard para a administração. E, aliás, Tulsi Gabbard havia condenado anteriormente esse tipo de tentativa de mudança de regime na Venezuela. Agora o que temos é um Trump que está realmente uma espécie de imperialismo. Quero dizer, como ele mesmo disse, é imperialismo pronto para atacar. Ele usa esse termo em referência ao Irã, porque recentemente houve protestos lá que parecem estar novamente preparando, ou poderíamos dizer amaciando, o terreno no Irã para uma nova rodada de conflito com Israel. Então é isso que estamos vendo agora. Acho que é completamente, quero dizer, completamente atroz e ilegal. E o que se pode dizer sobre isso? Está jogando fora toda a ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. Embora eu deva dizer, outras pessoas apresentaram o mesmo argumento. Peter Labelle fez esse argumento em outro podcast ontem, de que, veja, é risível os liberais fingirem que esta é a primeira vez que os Estados Unidos fazem algo contra o direito internacional. Certo, quero dizer, essa é uma tradição muito antiga, especialmente na América do Sul, dos Estados Unidos, simplesmente entrarem e fazerem uma enorme, digamos, intervenção sob o pretexto de aplicação da lei. Voltando décadas atrás, como sabemos, quero dizer, eu poderia listar vários exemplos disso. Temos a invasão da Baía dos Porcos, também temos, você sabe o que aconteceu com Allende, certo? A inserção do Sr. Pinochet no Chile. Então é uma história longa e sangrenta. Quero dizer, também temos a Escola das Américas, certo? Então a história americana na América Latina, ou talvez se possa dizer, para usar um termo mais preciso, usoniana, o histórico usoniano ou americano na América Latina não é tão brilhante, por assim dizer. É muito sombrio. E com o Irã, as implicações são muito diretas. Se eu estivesse assistindo a isso em Teherã, estaria tomando notas, porque não é bom. Além disso, o que é interessante, e quero mencionar isso bem rápido, Pascal, desculpe, com licença, é como a chamada liderança liberal na União Europeia está elogiando Trump por isso. Eles dizem, você sabe, isso é justificado porque nunca reconhecemos Maduro como um presidente legítimo. Ok, tudo bem para vocês. Mas o problema é que, no fim das contas, é completamente ilegal para um país assim. Isso é assunto da Venezuela, certo? Se Maduro é ilegítimo aos olhos de alguns venezuelanos, eles podem protestar, podem, realizar uma nova eleição, o que for.
Mas não é correto que outro país, uma superpotência, se envolva diretamente nos assuntos de outro país. Então, a tentativa da UOED de fazer malabarismos olímpicos para justificar o que está acontecendo é realmente desprezível, e isso diz muito sobre o estado atual da UOED. Sem falar no que os britânicos estão dizendo. Você ouve declarações vindas do Reino Unido de que, bem, isso é completamente justificado, porque corresponde à ordem baseada em regras. Eu não sei de que ordem basearam falando. Sabe, é preciso deixar muito claro. Ordem internacional baseada em regras é um termo totalmente inventado pelos americanos. Ele ganhou popularidade mais ou menos durante o governo do Sr. Biden. A ordem internacional baseada em regras não é uma coisa real. O direito internacional é uma coisa real. E o direito internacional, só para que todos entendam, não exige que um governo seja democrático para que ele seja sujeito do direito internacional, para ser reconhecido como outro Estado. O direito internacional não se importa, realmente não se importa, com a forma como um Estado é governado. Absolutamente. Então, eles tentam fazer você acreditar que é assim. Não é. Você pode ser uma ditadura e ainda assim ser sujeito do direito internacional, com os mesmos direitos que todos os outros. Isso não quer dizer que devamos ter mais ditaduras, não devemos, mas serve apenas para destacar que Trump e os europeus, neste momento, tentam você acreditar nisso, e simplesmente não é verdade. E também, observe a forma como o direito internacional, ou melhor, a ordem internacional, está sendo conduzida. É isso que queremos agora, e cada vez mais com a multipolaridade, estamos tendo um tipo de ordem mundial mais democrática. E a chamada ordem baseada em regras, ou pelo menos a interpretação dela. Bem, sejamos generosos e digamos que talvez as regras devam ser o direito internacional, certo? Mas essa não é a interpretação adotada nos Estados Unidos. A ideia de uma ordem baseada em regras lá é que, bem, nós fazemos as regras, nós mandamos e precisamos impor nossa hegemonia global sobre todos os outros. O que não é nada democrático. Nós fazemos as regras e ordenamos que você as siga, e mudamos as regras sempre que quisermos, especialmente quando se trata de nós mesmos. É isso que significa. É isso que o governo Trump agora afirma, e é isso que eles fazem. E isso vai simplesmente se tornar um fato, assim como Israel está implementando um genocídio como um fato. Absolutamente. Absolutamente. Outros estados não são tolos, eles percebem isso. Agora entendem que, as normas às quais pelo menos achávamos que precisávamos fingir aderir, às quais pelo menos precisávamos prestar algum tipo de respeito, desapareceram. Então, como isso influencia, você acha, digamos, a relação entre Irã e Rússia? E o Irã sabendo que é o próximo na linha de abate e provavelmente, de novo, começando pela cabeça, certo? Os israelenses têm feito isso, os americanos têm feito isso. Eles vão atrás da liderança, seja eliminando ou matando, como com Nasrallah e outros. Então, o que você acha que esses regimes farão agora? Bem, eu acho que quando estamos falando sobre o Irã, estamos realmente... Bem, Pascal, nós frequentemente falamos sobre essa ideia de mudança de regime. Mas quando se trata especificamente do Irã, estamos realmente falando sobre remoção de regime. É algo um pouco parecido com o que vimos na Venezuela, mas nesse caso, tratava-se basicamente da remoção de um homem, porque no fim das contas, o governo dele ainda está lá. Eles estão muito irritados, e agora vemos pessoas protestando nas ruas de Caracas. Mas em relação ao Irã, a ideia para Israel é talvez, antes de tudo, remover a República Islâmica, mas também talvez substituí-la, talvez trazer o filho do Shah, como sabemos, ou transformar o Irã em uma segunda Síria, onde existam essas repúblicas separatistas. Eu não sei, no Kurdistão ou no Azerbaijão ou em vários outros lugares. Dylan, poderíamos continuar. Mas essa seria, acho eu, a ideia. Não é necessariamente a remoção do regime, mas sim enfraquecer o Irã a ponto de ele não poder representar uma ameaça a Israel. Porque a agenda de Israel para toda a região é, na verdade, que não exista nenhum competidor em potencial para a supremacia militar israelense na região. É isso que estamos vendo.
E o Irã, acredito, já havia entendido, no final de 2025, que haveria uma nova rodada, que Israel estava fazendo barulho, que isso iria acontecer. Então, o que escrevi neste artigo mais recente sobre o Irã e a Rússia é que, em 17 de dezembro, o Sr. Araghchi e o Sr. Lavrov se reuniram em Moscou e concordaram em, digamos, uma espécie de apólice de seguro contra esses novos ataques. A intenção era realmente ajudar a reforçar, ou digamos, solidificar ainda mais, o apoio russo ao Irã neste momento. Porque, como sabemos e como mencionei em episódios anteriores do seu programa, o Irã é crucial para o BRICS, e especificamente para a Rússia e a China, pois é preciso enxergá-lo como um, digamos, de conexão. Quero dizer o Planalto iraniano como esse grande nó, digamos, na Rota da Seda, historicamente falando, na ideia do projeto Um Cinturão, Uma Rota. Se você observar sua posição na Eurásia, ele conecta o sul pós-soviético, ou seja, as antigas repúblicas soviéticas no Cáucaso e na Ásia Central, com, bem, a China. Conecta a Rússia com a China. Está em uma posição muito estratégica. Então, se o Irã fosse completamente desestabilizado, se tornasse fragmentado, se o filho do Shah assumisse e instalasse, digamos, um governo pró-Ocidente, pró-Israel, pró-OTAN no Irã, isso seria um grande golpe para a segurança da Rússia e da China, um grande golpe para o BRICS e um grande golpe para a ascensão da multipolaridade. É por isso que isso é tão importante, tanto para Moscou quanto para Teherã. O que eles concordaram, em 17 de dezembro, foi em intensificar as consultas entre seus ministérios das relações exteriores e realmente definir a agenda para isso ao longo de um período de 3 anos. Foi algo significativo. E se você ouvir algumas das declarações feitas na coletiva de imprensa, em primeiro lugar, houve a observação de que o direito internacional está sendo basicamente deixado de lado pelos Estados Unidos. A ideia é que a Rússia e o Irã estão dizendo: não vamos mais aceitar isso. Não vamos permitir que os Estados Unidos e o Ocidente destruam a ordem internacional. E isso inclui, aliás, a União Europeia, porque a UE tentou, ou de fato, chegou a restabelecer sanções contra o Irã. A Rússia e a China se opuseram a isso. Então, há essa espécie de afirmação de que eles não vão deixar isso acontecer novamente, e de que os Estados Unidos não deveriam sentir esse senso de impunidade. Esse foi o termo usado por Araghchi. Aliás, eles não deveriam sentir a impunidade de fazer o que quiserem. E podemos ver claramente que esse senso de impunidade continuou em 2026, com a situação na Venezuela. Você acha que a Rússia e a China agora vão ignorar o regime de sanções? Porque a diferença entre as sanções contra o Irã e as sanções contra a Rússia é que as sanções contra o Irã eram, na verdade, sanções da ONU, certo? Elas foram adotadas em um momento em que a Rússia e a China não se opuseram. Uma forma de sancionar o Irã caso tentasse obter armas nucleares. Mas todos nós entendemos agora que os Estados Unidos estão usando essa ferramenta, e os europeus também. O fato de haver uma resolução do Conselho de Segurança basicamente permite que eles anulem qualquer tentativa dos iranianos de chegar a algum tipo de entendimento com os demais, certo? Então você acha que a Rússia agora vai simplesmente começar a ignorar as sanções da ONU? Eu acho que absolutamente. E eu não os culparia. O mesmo vale para os chineses. Porque, de novo, quero dizer, se o Irã, porque também estamos vendo a forma como Israel está tratando o Irã veio para a mesa, Pascal. Ele veio para a mesa negociando de boa fé. Eles estavam dispostos a discutir toda a questão nuclear. Mas você vê quem é realmente o fora da lei nesse caso. São os Estados Unidos e Israel. Quero dizer, veja só. Eles começaram a bombardear o Irã enquanto ainda fingiam que estavam negociando. É um absurdo.
It's absolutely outrageous. So I think that Isso é absolutamente ultrajante. Então eu acho que tanto o Irã quanto, bem, em relação ao Irã e à Rússia, eles já estão se preparando. Já estavam, pelo menos em dezembro. Eles já pensavam dessa forma. Agora, pelo que entendo dos relatórios que estou recebendo, essa cooperação na verdade se intensificou ainda mais à luz dos acontecimentos recentes no Vietnã, sobre os quais falaremos em breve. Mas a ideia é que eu acho que a Rússia e a China absolutamente não vão concordar com essas sanções. São sanções ilegais. sanctions, they're illegal sanctions, you know. Até agora, quero dizer, o consenso é que elas são realmente legais, porque vem do Conselho de Segurança. Mas, de fato, tornaram-se uma ferramenta muito desagradável, apenas uma caixa de pressão. Um dos problemas que tivemos, e que é meio difícil para muitos de nós compreender, é que foram os iranianos que, até agora, resistiram a formar uma aliança militar completa com a Rússia. Foram eles que disseram: estamos felizes em cooperar e colaborar, mas nada de aliança completa, nada de garantias mútuas de segurança. No guarantees, mutual security guarantees. And now I think they're rethinking that. And not only that, also. Acho que eles estão repensando isso. Estão repensando isso. E não só isso. Quero dizer, até levou um tempo para o parlamento iraniano realmente ratificar o acordo de parceria estratégica. E foi em meio à guerra que ele realmente se consolidou, durante a chamada Guerra de 12 Dias. Mas agora a situação está mudando. Tem havido grandes aviões de carga militar voando da Rússia para o Irã, prontos para reforçar o apoio do Irã, em antecipação ao que parece ser um ataque israelense iminente. Quero dizer, isso já nem é mais uma possibilidade. Estamos falando de algo que pode acontecer muito em breve. We're talking about something that could happen very soon. Mas já vimos esses protestos no Irã, certo? E Donald Trump chegou a dizer que se matarem manifestantes, então vamos atacar vocês só por causa disso. Mas neste momento, isso nem importa mais. Let me just put the shoe. Pascal, Deixe-me inverter a situação. Imagine. Imagine se o presidente Pezeshkian publicasse uma declaração no Twitter dizendo algo como: olhem para esses protestos em, digamos, Nova York contra o genocídio em Gaza. Os protestos pró-Palestina, certo? Se o presidente Trump ousar atirar em qualquer manifestante lá, nós iremos intervir, prontos e armados militarmente, nos assuntos americanos. Dá para imaginar? Qual seria a reação da mídia americana se o presidente Pezeshkian dissesse algo assim? If President Pezeshkian, had said something like I know, but that's part now of the game, right? Eu sei, mas isso faz parte do jogo agora, não é? O agressor pode ameaçar a vítima, e todo mundo simplesmente aceita isso. Mas então, o que isso causa? Quero dizer, o que esses protestos realmente significam? Não consigo entender mais nada. Se isso realmente significa algo, se há uma verdadeira revolta popular, ou se é apenas outro tipo de protesto de rua patrocinado pela CIA que pode ser incitado a qualquer momento. Well, part of it is legitimate because there was, as we know, Bem, parte disso é legítima, porque houve, como sabemos, uma inflação enorme. E as pessoas no Grande Bazar de Teherã saíram para protestar, e é possível entender por que elas se sentem assim. Então, em certo nível, é completamente legítimo. Além disso, devemos considerar o fato de que o Irã, por causa das sanções, teve de se tornar muito autossuficiente em termos agrícolas, e isso colocou pressão sobre o abastecimento de água no país. Portanto, também há descontentamento em relação à escassez de água. Mas, dito isso, o descontentamento genuíno está sendo explorado por atores externos, que não são tão inocentes assim. Not so innocent actors externally. And it's not just me saying that. It's not just. E não sou só eu que digo isso. Não é apenas especulação. O fato é que o Mossad chegou ao ponto de declarar publicamente que estava incentivando esses protestos no Irã. E isso é, na verdade, uma das coisas mais interessantes, porque eles seriam tão públicos a respeito disso. Certo? E não apenas eles. Pompeo também deu grande destaque a isso. Você sabe, o grande pensador neoconservador dos Estados Unidos e aliado de Trump. Então a questão passa a ser: por que o Mossad seria tão aberto sobre isso? E eu acho que parte disso, Pascal, é guerra psicológica. Antes desse ataque ao Irã, para enfraquecer o país,
a ideia seria desestabilizá-los psicologicamente. The idea would be to kind of psych out Iran. And one of the ways you psych out Iran E uma das maneiras de desestabilizar o Irã é dizendo, olha, sabe de uma coisa? Nós somos tão bons, tão grandiosos, tão sofisticados, nossos serviços de inteligência, que podemos nos envolver no seu país a qualquer momento. Podemos incitar as massas contra o seu governo quando quisermos. E o que vocês podem fazer a respeito, certo? É uma tática de intimidação. É guerra psicológica. Então é isso que precisamos entender sobre essa situação. Não se trata apenas de se vangloriarem disso. Há também um elemento de tentativa de intimidar o Irã. É assim que eu vejo a situação, com certeza. E também é preciso pensar no que isso é, no que isso tem potencial para fazer. Quero dizer, isso tem o potencial de desestabilizar o país e tudo mais. Mas no geral, Pascal, acho que a grande maioria das pessoas no Irã não está interessada em derrubar o governo. Elas não estão interessadas em trazer de volta o filho do Shah. Certo. Houve relatos de alguns, talvez estudantes iranianos, que estariam sendo incentivados pelo Mossad a trazer de volta o filho do Shah. Posso te garantir que isso não está nos planos. Isso não vai acontecer. Ele nem tem tanto apoio assim, nem mesmo na diáspora iraniana. He doesn't even have that much support, even in the Iranian diaspora. No, but you don't need that. You don't need a lot of support. Não, mas você não precisa disso. Você não precisa de muito apoio. Já vimos como os Estados Unidos conseguiram se livrar do Sr. Yanukovych na Ucrânia e substituí-lo pelo Sr. Poroshenko, que não tinha tanto apoio assim. Quero dizer, no fim tudo bem, houve uma votação e tal, mas depois ele foi substituído por Zelensky, que foi eleito com um mandato de paz. Não vamos esquecer disso. Vemos como eles se livraram do Sr. Maduro, tendo ou não apoio popular. Quero dizer, o que é preciso é pagar algumas pessoas nas Forças Armadas e na administração, aparentemente além de uma intervenção de choque e pavor, e então podem dizer grande sucesso. Então essa é a outra forma de intimidação. E vocês, nós vamos matar vocês, aliás. Não vamos apenas tirar vocês do poder, vamos matar vocês. Então, como você acha que os iranianos vão tentar lidar com isso agora? Bem, uma possibilidade é que eles façam um ataque preventivo contra Israel. Isso não seria contra os Estados Unidos. Mas a outra questão é, mesmo que isso, bem, vamos esperar para ver o que acontece. Não tenho certeza se eles realmente fariam isso. Eles são muito cautelosos, certo? Não tenho certeza se escolheriam essa opção. Mas se a guerra começar, então você sabe, tudo pode acontecer. Além disso, é importante destacar outra coisa. Se uma nova rodada começar, e é bem provável que comece, o principal alvo não será o programa nuclear. O principal alvo será o programa de mísseis balísticos do Irã, que causou tanta destruição em Israel. Então a ideia é realmente, mais uma vez, garantir que não haja nenhum competidor estratégico para Israel na região. Eliminar as defesas do Irã. Acho que esse vai ser o principal alvo. Além disso, novamente, a remoção do regime, enfraquecer de fato o governo. Esse seria o objetivo. Agora, qual seria a resposta do Irã nesse ponto? Quero dizer, especialmente se os Estados Unidos estiverem envolvidos. Eles poderiam atingir vários alvos no Golfo Pérsico, certo? Porque sabemos que os Estados têm muita infraestrutura militar lá. E também, se a situação piorar o suficiente, Pascal, eles poderiam até fechar o Estreito de Hormuz. Sim, mas isso afetaria negativamente a China, o que é algo que, sim, com certeza. Então eles têm que observar. Ou não. O que eles poderiam fazer é um fechamento seletivo do Estreito de Hormuz. Eles poderiam permitir, sabe, que alguns navios passassem, talvez fazer uma exceção para os chineses, mas não fazer uma exceção, digamos, para o Ocidente e para os Estados Unidos. Então há maneiras de eles fazerem isso, mas vamos esperar para ver o que acontece a seguir. E novamente, como eu disse, grandes aviões de carga estão chegando da Rússia ao Irã. Também temos Putin. Bem, ele disse no passado, naquela reunião de 17 de dezembro, que nos 18 meses anteriores, ele havia se encontrado com Putin 5 vezes. E ele disse que esse não é um número insignificante.
Então ele está enfatizando isso ainda mais. Porque outra coisa que nossos espectadores precisam entender é que houve esforços muito deliberados na imprensa ocidental para fazer parecer que a Rússia e o Irã tiveram uma grande ruptura, que suas relações não estão se encaixando, ou algo assim, certo? E especialmente na mídia britânica, você vê esse tipo de artigo de opinião. O que essa sucessão de encontros de Putin destaca? E o que Arati está realmente enfatizando é: não duvidem da profundidade dessa relação. É uma relação séria. Temos o apoio da Rússia, temos o apoio da China. Não tentem nada, certo? Então é assim, pelo menos que eu interpreto isso. Sim, mas quero dizer, não tente nada. Acho que isso realmente não funciona. Vimos o que aconteceu com Bashar al-Assad. Obviamente, Israel sonha em fazer um grande Síria com o Irã, certo? E não havia nada que a Rússia pudesse fazer. A Rússia tentou apoiar Assad, tentou atirar nas hordas de Al-Jolani que se aproximavam, mas não adiantou. Não adiantou. Quero dizer, qual é o... Não ajudou, mas acho que o Irã, no entanto, é um caso completamente diferente. Porque quando falamos do Irã, estamos falando de um país que é muito mais... Bem, quero dizer, para a Rússia, é claro, a Síria é estrategicamente muito importante. E como diriam os russos, em relação aos jihadistas na Síria, é melhor combatê-los lá do que combatê-los aqui, porque já houve um histórico de terrorismo islamista na Rússia, na Federação Russa. Mas acho que a preocupação, especialmente para a Rússia, é que o Irã, sua segurança e sua estabilidade têm implicações muito mais diretas para a segurança e a estabilidade russas. Então, se o Irã se tornasse uma nova Síria, estaria na porta da Rússia. E as implicações de segurança disso seriam enormes, especialmente porque faz fronteira com as antigas repúblicas soviéticas, o Cáucaso e a Ásia Central. Há questões comuns ali, que eles, aliás, reiteraram nesta coletiva de imprensa. Eles falaram sobre sua oposição compartilhada à entrada de atores externos na região. Certo, não é algo tão grave, quero dizer. É claro que há esforços para infiltrar a Ásia Central, mas a ameaça mais imediata para a Rússia e o Irã, agora, é a região do Cáucaso. Especificamente, quando tivemos esse chamado acordo de viagem, essa ideia do corredor Trump, a ideia do corredor de Zangezur, como era conhecida anteriormente, que ligaria a Turquia ao Azerbaijão através da Armênia. E Pashinyan, como sabemos na Armênia, é, digamos, mais do que simpático a nós. Ele não é exatamente, como posso dizer, o armênio mais leal, certo? E a popularidade dele na Armênia, aliás, posso te dizer isso com base nas minhas observações aqui, está despencando. Não descarto que ele tente fraudar a próxima eleição, que acontecerá em junho. Quer dizer, ele está prendendo pessoas na Armênia, certo? Ele está prendendo figuras da oposição e garantindo que qualquer um que possa ser politicamente perigoso para ele seja eliminado da jogada. Isso ainda está acontecendo agora, não é? Sim, incluindo a igreja. Ele está indo com tudo contra a igreja. Na verdade, agora ele está declarando um esforço para reformá-la. Mas quanto mais ele se aprofunda nesse assunto, mais acredita que pode alcançar o que quer se pressionar o suficiente. No entanto, isso está gerando o efeito oposto. As pessoas estão realmente começando a reagir contra ele, pela primeira vez, de forma significativa nesse ponto. Quero dizer, antes as pessoas reagiam, mas não de maneira decisiva. Não era uma massa de pessoas, por assim dizer. Mas agora o que ele está fazendo com a igreja está realmente gerando muita mágoa e ressentimento. Você pode me atualizar um pouco sobre aquela viagem? Quero dizer, o Trump, como é mesmo o projeto regional, internacional? Não, o caminho de Trump para a paz e a prosperidade internacionais. Isso deveria, no fim das contas, conectar o Azerbaijão à Turquia, certo? No outro extremo desse corredor. Eles assinaram em Washington, mas para que se torne um tratado de fato, ele também precisa ser ratificado pelo parlamento armênio.
Então isso está avançando de alguma forma? Vai se tornar um tratado propriamente dito? Não. Neste momento é apenas uma carta de intenções, certo? Letter of intent, right? É apenas uma carta de intenção, e não há detalhes específicos nela. O que sabemos é que Pashinyan é totalmente a favor da ideia de arrendar esse corredor na província armênia de Syunik, no sul, por 99 anos, a uma empresa americana privada. Essa é toda a ideia. Seria tão idiota, mas é. Seria extremamente estúpido, mas é nisso que está, sabe? Totalmente empenhado. Mas ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa que o parlamento ratifique. Deste. Essa discussão ainda nem começou, Pascal. Então, nós nem sabemos os detalhes. Nós nem sabemos as especificidades dessa empresa americana privada que estaria administrando algo assim. Ainda está tudo muito vago, mesmo nesse ponto do processo. Não vejo isso se concretizando tão cedo. Mas ainda assim, isso não o torna menos ameaçador aos interesses da Rússia e do Irã. A Rússia, no último mês, dezembro, tem se manifestado de forma muito enfática em sua oposição a isso. Eles disseram que se houver algum corredor ali, eles é que devem administrá-lo. As tropas deles é que devem estar no comando. E insistiram que não deve ser um corredor extraterritorial, fora da administração armênia, que deve permanecer sob a lei armênia, com tropas russas estacionadas ali. Você sabe, é claro, que essa viagem excluiria tecnicamente os russos. Então, já dá para perceber que a Rússia está se manifestando bastante sobre isso. E como sabemos, o Irã não gosta nada dessa situação. Porque o que aconteceria então se isso se concretizasse? Como eles se sentiriam com uma empresa privada americana tendo influência bem ali na fronteira norte do Irã, onde Israel também poderia estar envolvido em várias atividades muito questionáveis? Já quando falamos sobre Karabakh, como mencionei em um dos artigos que escrevi no passado, aquelas áreas de Karabakh que faziam fronteira com o Irã, que ficavam ao longo da fronteira iraniana e foram retomadas pelo Azerbaijão, o que aconteceu? O Azerbaijão, basicamente, as entregou a Israel. Eles permitiram que a inteligência israelense passasse a operar nesses distritos agora. Então, você tem medo de que Pashinyan e os Estados Unidos possam, em algum momento, simplesmente criar fatos consumados? Porque eu acho que o que estamos vendo agora é que eles fazem tudo o que podem. Quero dizer, eu não ficaria surpreso se um dia o Pashinyan aparecesse novamente em Washington, assinasse um papel e no dia seguinte houvesse uns 200 contratados, depois um dia depois 400 e mais um dia depois 600, incluindo o pessoal militar dos Estados Unidos, que simplesmente aparecesse e dissesse, querem se livrar de nós? Teriam que nos bombardear para isso. E então, eles começassem a construir aquele corredor, sem realmente passar pelos processos formais e tudo mais. Isso é algo que te preocupa? De certa forma, sim, mas não é realmente uma questão principal, porque posso te dizer, com base no que estou observando aqui em Yerevan, que há um certo distanciamento crescendo entre Pashinyan e seus apoiadores ocidentais. Por exemplo, se você olhar para o Azatutun, que é a filial armênia da Radio Free Europe e Radio Liberty, de repente a cobertura deles sobre Pashinyan se tornou muito negativa. Ah, é mesmo? O que é bem interessante. É. E também estou recebendo outros relatos muito confiáveis de que os Estados Unidos estão cada vez mais insatisfeitos com Pashinyan. Além disso, é preciso considerar outra coisa, alguns efeitos objetivos, porque Pashinyan recentemente recebeu um impulso, como mencionei no meu artigo mais recente sobre a Rússia e o Irã, aliás. That he got some boost, he got some support from the EU. I mean, Kaja Kallas. Ele recebeu algum apoio da União Europeia. Quero dizer, Kaja Kallas fez esses comentários de que vamos apoiá-lo financeiramente em sua campanha de reeleição para combater a desinformação e assim por diante. Uma tentativa de replicar o cenário da Moldávia na Armênia. Mas há diferenças muito sérias entre a Moldávia e a Armênia. Claro, há muitas semelhanças em termos de tamanho. É uma república pós-soviética, como sabemos, e tudo mais. Mas antes de tudo, a
A Moldávia está fisicamente muito mais próxima da União Europeia. O ex-presidente da Romênia, Băsescu, na verdade impulsionou, ele meio que avançou esse esforço para tornar os moldavos cidadãos romenos. To kind of make Moldovans Romanian citizens. And so what we end up having now is a large Moldovan. E o que temos agora é uma grande diáspora moldava na Europa, que de certa forma tem ajudado Sandu a se tornar presidente e tudo mais. Mas essa dinâmica não existe no caso da Armênia. Há uma grande diáspora armênia, como sabemos, uma diáspora muito conhecida e numerosa, mas mesmo dentro dela há muita oposição a Pashinyan. E nem todo armênio da diáspora é cidadão armênio com direito a voto nas eleições. Isso é um ponto. O outro ponto é o fato de que a economia armênia depende muito da economia russa. Ela é tão integrada a ela que seria muito difícil tirar a Armênia dessa esfera eurasiática. Seria extremamente difícil fazer isso. Então, entre isso, porque mesmo que Pashinyan dissesse de um dia para o outro, vamos nos livrar dos russos e, sei lá, integrar-nos à Turquia, ao Azerbaijão, ao Ocidente e tudo mais, no meio do caminho haveria perturbações econômicas extraordinárias, que quase certamente significariam o fim imediato dele se tentasse seguir tal política. Acho que há uma percepção em Washington de que isso é quase um passo longe demais, que só podemos pressionar até certo ponto aqui e que talvez devêssemos concentrar nossos recursos em outro lugar ou algo assim. Não sei, veremos como tudo se desenvolve. Mas essa é mais ou menos a minha impressão. E também é preciso considerar que isso coincide com uma oposição crescente e muito intensa a Pashinyan dentro da sociedade armênia. Em toda a sociedade armênia, as pessoas estão realmente cada vez mais cansadas dele. Então vemos isso também. Então, de certo modo, no sul do Cáucaso, neste momento, parece que vai haver um pouco mais de calma. Pelo menos, não a tempestade que parece estar se formando em outros lugares. Não parece que venha de lá agora. Então, provavelmente, seja o que for que esteja por vir, vai atingir o Irã diretamente a partir de Israel, com certeza, certo? Não algum tipo de cerco adicional ao Irã, como se poderia esperar. Definitivamente acho que é esse o caso. Mas também, é claro, existem os representantes de Israel. Quero dizer, veja o Azerbaijão. Na última guerra, na chamada Guerra de 12 Dias, o Azerbaijão foi meio que usado como uma plataforma de lançamento para Israel, em direção ao Irã. Mas sabe, o presidente Aliyev precisa ter cuidado, porque tem sido muito arrogante depois de sua conquista de Nagorno-Karabakh e tem mostrado bastante ousadia em suas atitudes em relação a Moscou e Teherã. Acho, porém, que ele só pode ir até certo ponto. Ele lidera um país que está espremido entre duas potências muito maiores. E você sabe, ele vai testar a sorte. Mas em algum momento, ele precisa perceber que há um limite até onde se pode ir. Quero dizer, ele pode dizer, sou uma grande potência média, talvez até uma grande potência no Cáucaso, uma superpotência no Cáucaso. Ele pode até chegar a dizer isso. Mas a realidade é que ele lidera um país pequeno, cercado por uma grande potência regional ao sul, que é o Irã, e uma superpotência ao norte, que é a Rússia. E nesse cenário, os Estados Unidos spodgelapse tanta. Era isso de estado, tan certo ponto. Turkey can only help so much. And so, então, sabe, ele só pode... Bem, acho que se ele fosse esperto, o que eu duvido, não acho que seria sensato. Vou colocar dessa forma. Não acho que seria sensato provocar esses países muito maiores e ver até onde dá para ir, certo? Forçar e ver até onde pode chegar. Esse tem sido o jogo dele. Mas vamos ver como tudo isso vai acabar. Acho que Israel vai tentar diferentes maneiras de provocar o Irã. Não vai ser apenas um ataque direto de Israel ao Irã. O que você acha que será o papel da Turquia na próxima rodada entre Israel, os Estados Unidos e o Irã? Quero dizer, a Turquia, neste momento, tem desempenhado um papel muito dúbio na região nos últimos 20 anos. Quase misterioso. Mas, pelo que posso perceber,
A Turquia não tem interesse algum, teria zero interesse, em que Israel realmente derrotasse o Irã. Properly defeating Iran. E também precisamos pensar, quero dizer, por mais que falemos sobre um ataque israelense ao Irã e a desestabilização do Irã, certo? Do ponto de vista de alguns nacionalistas turcos, se existisse um Azerbaijão iraniano independente, eles poderiam gostar disso ou algo assim. Mas no fim das contas, também acho que isso poderia levar a um Kurdistão independente, o que criaria novos problemas para a Turquia também. Um cenário como esse, desestabilização regional, teria implicações de segurança muito negativas para a Turquia. A Turquia não iria querer isso. Além disso, há oposição na Turquia, como você sabe, como eu sei, como todos sabem, dentro da sociedade turca, ao que Israel está fazendo em Gaza. E vamos lá. Quero dizer, acho que muita gente já percebeu que Israel sempre encontra um novo inimigo, certo? Se não é o Iraque, é o Irã. A natureza do projeto israelense, o projeto de colonização, é expandir seu território o tempo todo, certo? Avançando para a próxima faixa, entrando na Síria, nas colinas de Golã, movendo-se para a zona de segurança, depois transformando a zona de segurança em parte de seu território e em seguida criando outra zona de segurança. Em algum momento, isso vai bater num muro. Se eliminarem o Irã, terão o próximo problema. O próximo com quem vão entrar em conflito sério é a Turquia. Não há outro. E farão isso. Vão lá e culparão o que a Turquia atualmente ocupa na Síria. Não se trata apenas, digamos assim. Não se trata apenas da ideia geopolítica do grande Israel. Também existe, Pascal, essa noção de que Israel não quer que nenhum país da região possua algum tipo de superioridade militar. A ideia é que Israel precisa ser a principal potência militar da região, e eles não tolerariam que ninguém atrapalhasse isso. Então, se o Irã for eliminado, o próximo passo lógico seria, como você disse, a Turquia. E também, quero dizer, isso depende do que acontecer internamente no Egito. No momento, com o Sisi, Israel não tem problema, porque no fim das contas, Sisi é basicamente um fantoche. Mas a ideia é que ninguém sequer pense em levantar a mão contra nós. Essa seria a ideia completa. Não é só levantar as mãos, mas até mesmo simplesmente não servir a Israel, certo? O único tipo de parceria que ele aceita é a subserviência, certo? Onde você fornece mão de obra barata para o estado de apartheid branco europeu que então governa a região. Assim como os Estados Unidos não aceitam ninguém na América do Sul que não seja submisso a eles, certo? É isso que eles estão deixando claro agora. É uma hierarquia clara. Você serve, vive. Você para de servir. Morse. Então os turcos provavelmente não gostam muito disso, vendo como, bem, há algumas questões aí no fim das contas. E também, como sabemos, a Síria, eles meio que, dividiram aquilo como uma torta, e ficou por isso mesmo. Mas acho que você tem razão em dizer que a Turquia deve ficar atenta, porque se o Irã for eliminado, quem será o próximo da fila? E não há nenhuma OTAN que possa te proteger. Não há nenhuma OTAN que possa te proteger contra Israel. Quero dizer, não há nada sob o sol pelo qual os Estados Unidos não matariam para sustentar o projeto israelense. Mas talvez como um último tipo de complexo, os europeus. Qual é a sua opinião sobre o papel deles nessa região agora, sob essas novas premissas de 2026? Voltamos ao mundo do século XIX? Porque por um lado, eles falam muito, por outro, não may nine will they assim. Bem, eles têm um latido muito alto, mas não mordem nada. Nem dá para dizer que o latido é pior que a mordida, porque na verdade não há mordida alguma. E no fim das contas, o outro problema com a UE é que todas as declarações que saem de Bruxelas basicamente repetem o que vem de Washington. Não há nenhuma autonomia ali, Pascal. E há um fosso crescente em tempos de crise. Uma distância cada vez maior entre as elites europeias e as populações da Europa. Não sei quando isso vai chegar ao limite, mas não vai durar para sempre.
I don't know when that's going to come to a head, but that's not going to last forever. Right? If there's one thing we know about, I mean, you can Se há uma coisa que sabemos, bem, você pode falar sobre isso como europeu, é que se há uma constante na história da Europa, é a mudança, certo? Sempre houve ascensões e quedas. Vimos o surgimento de impérios, a queda de impérios, ao longo de toda a história. Falamos sobre Roma, falamos sobre as convulsões da Primeira Guerra Mundial, e poderíamos continuar por toda a narrativa. Então acho que isso é cíclico. Não acredito que essas elites burocráticas estarão lá para sempre, mas vejo um futuro em que a União Europeia se desfaça. Então eles estão falando sobre a desintegração do Irã. So they're talking about the breakup of Iran. They really want the breakup of Iran, but I think in the end Eles realmente querem a fragmentação do Irã. Mas eu acho que no fim das contas, o que é mais provável de acontecer, porque acredito que vai acontecer, é que Israel tente um ataque. Vai haver uma nova rodada, mas não acho que vá terminar do jeito que eles imaginam, com o Irã sendo dividido ou desmantelado, ou se tornando algo como uma nova Síria ou algo parecido. O mais provável, na minha opinião, é que vejamos a própria União Europeia se desintegrar. O mesmo vale, aliás, para a Rússia. Kaja Kallas fez aquela declaração. Ela queria dividir a Rússia em diferentes repúblicas, certo? Esse era o objetivo dela. E eu acho que mais provavelmente veremos a União Europeia se desfazer. likely we're going to see the EU break up. Yeah, it's like, And so, at the end of the day, I think. No fim das contas, eu acho que isso vem de alguém que é basicamente uma figura simbólica de uma união econômica glorificada, composta por 27 países membros, não repúblicas membros, países membros. Isso só mostra como essas pessoas não entenderam que são elas que estão sentadas na casa de vidro. Exatamente. absolutely. But Also, what I like is how you. O que eu gosto é de como você sempre compara as coisas ao RSS. Você faz esse tipo de paralelo. Especificamente, acho que é muito parecido com a URSS tardia, certo? Em russo, existe o termo zastoi, que significa estagnação. Quando falamos de Brezhnev, do período de Brezhnev e Chernenko e desses caras, é exatamente isso em que estamos agora na UE, certo? Estamos em um zastoi. Estamos em uma estagnação. E logo, o que vem depois disso? Se seguirmos o padrão da história soviética, houve uma tentativa de reforma sob Gorbachev. E depois, você sabe, acabou ocorrendo a dissolução. Acho que a UEBORE provavelmente nem vai tentar a reforma. Acho que eles simplesmente vão se dissolver do jeito que estão indo. A coisa mais tola sobre os europeus agora é que eles acham que os russos não são europeus. Portanto, qualquer tipo de experiência russa pode ser descartada, como se nunca fosse voltar para nós. É como, vamos lá, já tivemos uma união neste continente, e ela se desfez pelos mesmos motivos pelos quais vocês agora estão no processo de se desfazer. Sabe, a Kaja Kallas deveria saber disso melhor do que qualquer outra pessoa, porque a Estônia fazia parte daquela união. O próprio pai dela, sabe? Eu continuo repetindo isso várias e várias vezes. Ela, Kaja Kallas, é a filha nascida na União Soviética de um aparatique comunista. E é essa pessoa que agora comanda o lugar. É tipo, sabe, aquela coisa da Europa. É como se tudo estivesse voltando ao ponto de partida, Pascal. Sabe, é isso que estamos enfrentando aqui. Não dá pra inventar uma coisa dessas. Não dá mesmo. Não, não dá. É impossível. É. E também devo dizer que venho afirmando isso há 10 anos nas minhas aulas. Normalmente, a questão na Europa, como você apontou, não é se as fronteiras mudam. A questão é se elas mudam com ou sem violência. Essa é a única questão. Elas mudam naturalmente. Infelizmente, estamos atualmente em um período em que a mudança pacífica de fronteiras, o divórcio de veludo da Tchecoslováquia ou o próprio Brexit parece ter chegado ao fim. Então voltamos à versão violenta, o que não é um bom presságio para a Europa, porque... No. And it's being facilitated, by the way, by the European. E isso está sendo facilitado, aliás, pelas elites europeias, porque as elites europeias estão observando em tempo real, seja o Reino Unido, que como sabemos não faz mais parte da União Europeia, mas ainda assim, o Reino Unido.
E você sabe von der Leyen ou Kaja Kallas basicamente endossando o que Trump está fazendo com a Venezuela. Quero dizer, quando você endossa a lei da selva, quando você apoia o desmantelamento do direito internacional, o que você acha que vai acontecer? Isso vai acabar voltando e atingindo você. Você pode achar que está imune a isso, mas sabe de uma coisa? Os europeus são tão humanos quanto qualquer outra pessoa. E isso vai voltar. Can I tell you what he saw this morning in German Twitter? Posso te contar o que ele viu hoje de manhã no Twitter alemão? Na verdade, não foi só no Twitter alemão. Isso também passou no noticiário da noite, na Alemanha ontem. O principal, acho, o primeiro grande canal alemão. Eles entrevistaram esse... esqueci o nome dele. Um completo idiota. Tento não lembrar o nome, mas eles entrevistaram esse cara sobre o que a intervenção na Venezuela significa. Então a âncora realmente perguntou: bem, se o Trump agora entrou na Venezuela para tirar aquele cara de lá, será que ele pode cumprir a ameaça de tomar a Groenlândia, que ele já mencionou? Será que ele faria isso? E então esse idiota completo disse algo como: sabe, ele meio que fez uma coisa boa ao tirar aquele cara, porque ele era um homem mau. E depois acrescentou: a doutrina Monroe se refere apenas ao hemisfério ocidental, e a Groenlândia faz parte da Europa. Portanto, isso não se aplica a ela. O quê? Um completo idiota? Isso nem é notícia básica na Alemanha. Eu não posso, mas eu te disse, isso realmente mostra o declínio das elites americanas. Quer dizer, desculpe, das elites europeias. E eu acabei cometendo um tipo de ato falho, porque também estava pensando que, sabe, um dos grandes problemas nos Estados Unidos há muitos anos, e tudo o que você precisa fazer é assistir, sei lá, ao Jimmy Kimmel, ou algum desses programas noturnos, é que os americanos se tornaram cada vez mais confusos em geografia, certo? Eles não sabem onde fica a Groenlândia, em comparação com a Ucrânia, ou sei lá, o Irã. E agora acho que isso está se estendendo à Europa, porque como podemos ver, eles nem sabem que a Groenlândia faz parte do hemisfério ocidental. Acho que eles presumem que é... Acho que ele quis dizer que faz parte da União Europeia. Portanto, é seguro. Não faço ideia. Mas sabe, é esse tipo de gente que eles entrevistam no noticiário da noite. Não é de se admirar que os europeus estejam completamente perdidos. A propaganda agora está se devorando. Está devorando o próprio povo. Bem, eu também acho que a elite europeia se convenceu de um conto de fadas, que agora acredita, como você está dizendo. Quero dizer, quando o Sr. Borrell disse, sim, o mundo todo é uma selva e a Europa é um jardim, certo? Como se nada pudesse nos afetar aqui na Europa. Aquela coisa racista, aquela coisa racista. Mas sabe de uma coisa? No fim das contas, a Europa é tão suscetível às violações do direito internacional de Trump quanto qualquer outro lugar. Então sabe, como eu sempre digo, a Dinamarca pode não querer se desfazer da Groenlândia, mas se o Trump quiser a Groenlândia, o que eles podem fazer? E isso é um grande problema. O que estamos vendo é o declínio do chamado sonho europeu, seja lá o que isso for. Mas eu acho que a Europa vai de alguma forma se recuperar disso, Pascal. Acho que o povo é mais sábio do que as elites. O problema é que as elites são extraordinariamente antidemocráticas. Apesar de toda a retórica sobre democracia, direitos humanos e valores europeus, seja lá o que isso signifique, eles não são nada democráticos. Quero dizer, quem elegeu a von der Leyen? Essa é a pergunta que eu te fiz. Esse é o único ponto em que eu discordaria um pouco, porque veja bem, quem elegeu o Merz? Quem elegeu? Bem, quero dizer, em uma democracia parlamentar é assim que funciona. Então eu deixaria esse ponto um pouco de lado. É como sabe, o processo eleitoral parlamentar funcionou. O problema é que todo o sistema é uma farsa na forma como produz líderes. Mas a legitimidade está lá, pelo menos no papel. E também, olhe para o Macron na França. Quero dizer, aí está outro que está completamente fora de sua profundidade.
Sim, esse foi eleito, infelizmente. Yeah, that one was elected, unfortunately. So, Eu sei. Direto ao seu ponto. but then again, you Mas por outro lado, sabe, você vai até um prisioneiro no corredor da morte e pergunta: você quer ser enforcado ou quer ser fuzilado? E então, você escolheu, certo? Quero dizer, por que reclamar? Então é mais esse tipo de problema. Concordo com isso. É a escolha que estão te dando. selection you're being given. Sim, com certeza, Pascal. Infelizmente, você está completamente certo. Maybe very last thing. Talvez uma última coisa. O que você está observando agora, no comecinho de 2026, que acha que as pessoas deveriam ficar de olho? An eye on. Definitely keep an eye on Iran, because that's going to be the next conflict. Definitivamente fique de olho no Irã, porque esse vai ser o próximo grande conflito, a próxima grande tentativa, digamos assim, de mudança de regime, remoção de regime, seja lá como quiser chamar. E sabe, se Israel e os Estados Unidos tiverem sucesso nisso, isso vai ter implicações estratégicas enormes para o BRICS e para a Eurásia, no fim das contas, eu acho. Mas também, eu não deixaria de lado o impacto dessa questão da Venezuela. Essa violação tão flagrante do direito internacional pelos Estados Unidos. E dizer flagrante é quase um eufemismo, porque foi realmente algo terrível. Isso vai fazer com que mais países passem a lidar com os Estados Unidos de uma forma muito mais cautelosa. Approach America in a much more cautious way. What I'm trying to say is that this was a watershed moment. O que estou tentando dizer é que este foi um momento decisivo, no qual o poder brando americano, que já vinha declinando nos últimos anos, agora realmente chegou ao seu ponto mais baixo. As pessoas não vão mais acreditar nessa retórica de democracia e liberdade, ou qualquer outra coisa vinda dos Estados Unidos, porque dirão: bem, isso está sendo usado apenas para justificar essas aventuras imperialistas no exterior e tudo mais. E isso não é sério. Isso não é liberdade terrestre, democracia, não é estão. Liberty, a real democracy or anything like this. So it's a watershed moment. Então é um momento decisivo na forma como o mundo percebe as coisas. Porque agora você pode dizer, na Venezuela, certo, qual é a reação da Rússia? Qual é a reação da China? Qual é a reação dos BRICS a isso? O que eles vão fazer? Eles têm limitações no que podem fazer e assim por diante. Mas olhe para a reação nas ruas em todo o mundo. Veja a reação que vem do México, da Colômbia, de Cuba, de todos esses diferentes países da América Latina em relação aos Estados Unidos. E Trump, mais uma vez, fiel ao seu estilo, chegou a ameaçar invadir o México. And Colombia. From what I can see. And Colombia, yeah. E a Colômbia? E a Colômbia, sim. Então acho que este é um momento decisivo em termos de como os Estados Unidos são percebidos no mundo. Isso também vai deixar o mundo mais atento a questões como Irã e Palestina. Essa é importante porque, veja, o fato de os Estados Unidos estarem coassinando um genocídio e, na verdade, participando de um genocídio em Gaza, causa um enorme dano à sua credibilidade internacional. Então, entre isso e a Venezuela, e também o Irã, entrando em uma segunda rodada com o Irã, tudo isso vai prejudicar os Estados Unidos e sua reputação internacional. Yeah, no, you're absolutely right. So the moment you have Sim, não. Você está absolutamente certo. O momento em que você precisa usar o poder duro é o momento em que admite que o poder brando falhou. Então essa camada já foi retirada e provavelmente se perdeu de vez. As pessoas provavelmente começariam a queimar jeans se eles já não fossem todos feitos na China ou em Bangladesh hoje em dia. Mas essa parte se foi de vez. E a máscara meio que caiu de vez agora. Quero dizer, o Biden ainda tentou mantê-la, mas ela está sendo completamente removida. Então há um pouco mais de clareza, embora isso não ajude muito contra a violência, mas é mais clareza. help very much against the violence, but it's more clarity. It is, and I think also, a lot of people were saying. É isso. E eu acho também que, sabe, muita gente dizia que quando olhássemos para quando Trump foi eleito pela primeira vez, em seu primeiro mandato em 2016, havia pessoas dizendo que, na verdade, a principal diferença entre Trump e, digamos, Obama era que a máscara tinha caído. Certo? Pois bem, agora podemos dizer depois de Biden que a máscara caiu de verdade. Quero dizer, se você não consegue ver isso agora, tá cego. Entende? É disso que estamos falando aqui. É! That's really what we're dealing with here, yeah.
That's how my next Substack article. É assim que vai ser meu próximo artigo no Substack, como Cego Europa, porque são eles que ainda fingem que tá tudo bem, só porque conseguem tocar a máscara enquanto o cara fica ali parado. Mas tudo bem. Pietro, muito obrigado. Foi uma conversa bastante ampla. Para as pessoas que quiserem te acompanhar, onde elas devem ir? People who want to follow you, where should they go? Well, Bem, eu escrevo regularmente para o Comitê Americano para o Acordo Leste-Oeste, mas também faço artigos para The Realist Review, que é editada por James Carden. Então, se forem ao Substack e digitarem The Realist Review, encontrarão essa publicação lá. Além disso, como você sabe, escrevi um livro sobre Anastas Mikoyan e suas reformas durante o período de Khrushchev. Chama-se Anastas Mikoyan, um reformador armênio no Kremlin de Khrushchev, publicado pela Indiana University Press. Então eu definitivamente recomendo que você dê uma olhada. E é isso. Vamos ver o que acontece. Espero que, Pascal, talvez a partir de 2016, vejamos o início de um pouco de bom senso voltando aos europeus. Sense coming back to the Europeans. That's really my hope. Essa é realmente a minha esperança. Mas ainda resta ver, sabe o que quero dizer? Porque como é possível que, de novo, essas elites, as elites europeias, se oponham à invasão americana do Iraque? Isso, na verdade, é um bom contraste. Quando você tinha Chirac e Schroeder junto com Putin, se opondo à guerra no Iraque, algo mudou de lá para cá. Quando você tem Kaja Kallas e von der Leyen e todas essas pessoas dizendo, sim, sabe, o Trump entrar na Venezuela foi algo bom. Ou pela democracia, sabe, ou algo assim. Então, em algum momento, eles se tornaram, digamos assim, meio neoconservadores. Não. Os americanos intensificaram o projeto da rede transatlântica deles. Quero dizer, eles simplesmente se jogaram de cabeça, certo? E essa rede transatlântica é profunda, é antiga e é relativamente grande. O grupo de talentos também ainda está disponível, então não vejo isso mudando tão cedo. E curiosamente você cometeu um pequeno deslize ali, porque disse 2016. Se fosse 2016, eu realmente concordaria. Eu diria que ainda há esperança de a Europa se recuperar. Mas em 2026, tenho que dizer, eu não sei. Quero dizer, eles ainda não percebem isso. Não, eles não veem isso. E também, outra coisa, só quero acrescentar isso, porque é realmente muito interessante. Seymour Schaeth. Se você olhar os relatórios de institutos de pesquisa que saíam dos Estados Unidos de Washington durante os anos da Guerra do Iraque, já havia discussões quando eles observaram Chirac e Schroeder. Seu áudio acabou de cortar. Seu áudio sumiu. Simplesmente sumiu. Não te on. Pietro, não estou te ouvindo. Mas sabe de uma coisa? Talvez devêssemos encarar isso como um sinal de Deus e encerrar por aqui. Já faz cerca de 1 hora. Você me ouve agora? Sim, estou te ouvindo. Estou te ouvindo de novo. Ok, não. Eu só queria dizer uma coisa. Que se você olhar para os relatórios de think tanks dos Estados Unidos durante a Guerra do Iraque, havia discussões. Eles achavam que Chirac e Schroeder estavam agindo de forma muito independente. E achavam que, sabe, o problema é que se a Europa se tornar independente demais assim, ela pode se tornar uma concorrente estratégica dos Estados Unidos. E isso não pode ser permitido. Então havia essa ideia de que a Europa precisava ser subordinada, ou talvez ressubordinada, aos Estados Unidos, para enfatizar que, sabe, nós somos o ator dominante aqui. Então eu acho que a Guerra do Iraque, e é por isso que a mencionei, foi um momento importante em que muitas pessoas da elite americana pensaram, precisamos conter a Europa. E vemos a culminação disso hoje, infelizmente. Pessoal, os trabalhos de Pietro Shakarian devem estar na caixa de descrição abaixo. Pietro, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal. Adoro ver você aqui. Samba e feliz ano novo.
Feliz Ano Novo!